Bem-vindos ao nosso canal, o meu nome é Desi, o Rafael. Já há muito tempo que andamos desaparecidos, É verdade. já desde abril deste ano. Desse ano, do outro não. Sim, já andamos desaparecidos e, pessoal, estamos de volta, estamos cheios de novidades, estamos com muitas novidades. Bom, agora falando a sério, nós andamos esse tempo todo desaparecidos por mil razões, não é? Eu e Rafael, nós ainda não moramos juntos, a distância, também essa história do coronavírus e depois o pequeno desentendimento entre nós, Isso. que nos levou mesmo à separação. Ou seja, ficámos cerca de um mês e tal sem falar, quase 2 meses Ai, sem falar. E foi mesmo um termo mesmo. Foi muito mal, foi muito mal. Então é sobre isso que nós viemos falar. Nós viemos contar o nosso testemunho, né, de como Deus restaura. Pessoal, queríamos também pedir desculpas por esse longo tempo fora das câmaras, sem dizer nada. É como eu já havia dito. Foram várias razões que nos fez afastar um bocadinho do YouTube, do canal, porque também estávamos a passar assim por momentos complicados, momentos mesmo pessoal e espiritual. foi uma luta grande. Tivemos momentos de luta difícil, tanto para ela como para mim, e pronto. Aqui estamos de volta. Não sei se repararam no último vídeo que a Desi fez, foi simplesmente a dançar. E então é isso. Vocês têm que assistir, têm que ver, porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus que restaura, Deus é Deus de conquista. E Deus é Deus que também instrui, Deus que exorta. Quando Deus exorta, é porque Ele quer que o seu filho aprenda. Nós muitas vezes não gostamos da palavra exortar porque é muito pesada, mas Deus, o exortar de Deus é diferente. Ele ensina. Não é exortar com vara para bater, não. Deus é amor. E então Deus simplesmente nos ensina a estar, Deus nos ensina a caminhar, Deus nos ensina a tomar certos passos. Por isso é que é importante andarmos em espírito, conhecer mais o Espírito Santo para podermos perceber aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Porque muitas vezes tomamos atitudes, ações que são da nossa carne. Eu falo por mim, a Desi também está aqui, também pode falar por ela. E quando nós tomamos as atitudes da carne, não é fácil, porque podemos magoar as pessoas, podemos nos magoar a nós e podemos criar empecilhos nas nossas vidas. Ressalto. É isso, nós passamos por pequenos desentendimentos, para já, como tudo começou. Nós, como vocês sabem, né, num relacionamento há sempre discórdias, não é? Aquela união em que um tem que se aperfeiçoar para encaixar, não é? E às vezes eu dizia coisas ou fazia coisas que o Rafael não gostava, e o acumular de coisas fez com que chegasse um dia e eu explodiu. Basicamente foi isso. Foi mesmo. Acabou, não há volta a dar, foi mesmo acabar. Só para vocês verem quão sério foi. Nós estávamos no processo de compra de casa, né? E estávamos também a preparar as coisas do casamento, estávamos num processo, estávamos mesmo um bocado lá em cima, quando de repente acabou. E foi literalmente isso. Tivemos uma pequena discussão, eu até nem me lembro, para ser sincera, como é que começou a discussão.
Meu Deus. Só para vocês verem quão pequeno foi, mas o impacto que teve, não é? Foi um acumular de coisas e chegou um momento em que, pronto, em que já não dava e foi isso. Num relacionamento, homem e mulher, ninguém pode impor um ao outro. Quando nós estamos num relacionamento, vamos falando. Quando virem que o homem ou a mulher não faz aquilo que é desejável, digamos assim, metam na mão de Deus, deixem Deus trabalhar. Foi assim que teve que acontecer na nossa vida, foi assim que tivemos que aprender a meter Deus à frente de tudo, em todos os detalhes, para que tudo começasse a funcionar de novo. Então, às vezes, hoje em dia fica difícil, porque vivemos num século em que o homem tem o seu papel, mas a mulher também está a começar a ter o papel quase do homem e às vezes fica ali aquele choque e é importante as opiniões, claro, é importante sabermos ouvir, é importante debatermos, é importante saber ouvir, é importante saber estar e quando às vezes começa a falhar isso da nossa parte, seja da minha, seja da dela, as coisas começam a não encaixar tão bem e depois começa a haver sofrimento, começa a haver tristeza, alguma atitude já começa a pensar na outra que aconteceu e depois começa uma bola em que no mundo espiritual isso tem um impacto muito grande porque é muita luta. Quando os dois estão unidos, tudo se torna mais fácil. Porque os dois estão em concordância, a palavra de Deus nos ensina aquilo que dois unirem na terra será ligado no céu. Isso não é só em relação ao casamento, é em relação a tudo. Então, quando existe discórdia, quando existem opiniões contrárias, quando um quer avançar e o outro, ou porque tem algum receio, ou porque tem medo, ou porque desconhece, ou porque simplesmente não está habituado àquela nova circunstância, só Deus a trabalhar naquele coração. Então, nesse sentido, nós não podemos estar a impor no outro. A única solução é orar para que Deus comece a desfazer aquelas muralhas. Daí a importância da oração. E também num relacionamento tem sempre que haver aquele amor fraternal, não é? Não só pensar este é meu namorado, mas também é meu amigo, é um servo de Deus, não é? Em que Deus me deu para eu cuidar. Por mais que faça coisas que eu não gosto, ou que diga ou isto ou aquilo ou assim, mas lá está, é ir conversando, também compreender o porquê da pessoa dizer ou fazer, ter certas atitudes, não é? Porque às vezes estão ligadas com coisas que nem sequer a mulher ou o homem nem sequer tem nada a ver com o relacionamento, mas sim sequer com o passado, com as coisas que vivem em casa ou com algum acontecimento específico. Portanto, é indo também conhecendo a pessoa em si, não é? Para poder saber lidar com ela. Nós tivemos que aprender isso, nós tivemos que primeiro reconhecer os nossos erros, não é? Primeiramente tivemos que trabalhar em nós. Eu digo por mim, eu tive que trabalhar muito em mim para mudar certas coisas, não é? O falar e tudo que vem falar, os nervos por tudo e por aquilo, explodir sem grandes motivos. Pronto, isso tudo é um processo, não é? Nós temos é que estar abertos, não é? E aprender de acordo com a palavra de Deus, não é? E também os outros de fora conhecem mais de nós do que nós mesmos, porque eles vão vendo, não é? Certas atitudes. Podem assim, eu acho que tu não agiste assim, não agiste da melhor forma. Pá, tu às vezes és um bocado assim e é nisso que acho que tens que melhorar. E nós ouvindo isso, né, pensamos, mas a sério? Mas eu sou assim, mas eu não faço por mal, mas sim, mas magoa outra pessoa, não é? Mas
causa danos a outra pessoa, não é? Há coisas que nós fazemos que não é por mal, não é? Pode ser autodestrutivo para o nosso relacionamento. Então, o que é que pode fazer? O que é que nós podemos fazer, não é, para manter o relacionamento vivo, o relacionamento em chamas, não é? A compreensão, o amor, compreendimento, sabedoria, ler a palavra, agir de acordo com a palavra de Deus. Aí. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Eu tive um relacionamento no mundo que não foi muito fácil para mim e pronto, Deus me livrou, Deus me mostrava coisas em visões, em sonhos, para eu fugir do laço do passarinheiro, porque Deus nos livra, mas Deus quer que tu faças também a tua parte, porque senão o laço vai estar lá e tu vais estar lá preso. E Deus me livrou de muita coisa e Deus teve que trabalhar também, né? Porque nós às vezes podemos estar presos a alguma coisa sem nós sabermos, sem nós termos consciência, seja por algum ato que sofremos, seja por violência física, violência verbal. Então Deus trabalha de forma... Não que eu fosse agressiva. Não, estou falando do meu relacionamento. Estou falando do meu relacionamento que eu tive no mundo. Então eu tive um pouco disso. Foi muita pressão psicológica, muito jogo. Era uma coisa que não foi fácil. Foi muito difícil para mim. Chegou a estar envolvido até polícia, chegou muita coisa. E eu também pensei um dia tirar a minha vida, mas Deus livra e Deus me ensinou pouco a pouco com a coisa mais fundamental que existe, a palavra. É isso. Lá está. É o passado, quando a gente às vezes não tem bem o passado resolvido, não é? E transpomos sem querer, não é, no presente, no relacionamento presente, colocando tantas expectativas na pessoa e depois quando as expectativas não são correspondidas, depois é isso, não? Então não é isso, não é e acabou. Pronto, nós vivemos um bocado isso no nosso relacionamento, uma vez que as expectativas não estavam a ser correspondidas e tudo aquilo que nós tivemos para trás. Eu posso falar um bocadinho daquilo que eu senti, foi quando o Rafael fechou as portas mesmo, disse não, não é isso que eu quero, não é... Foi, irmãos, um sofrimento, foi assim, como é que eu ia descrever? Foi como se o mundo desabasse, assim, na minha cabeça. Deus, o que é que eu tive a viver esse tempo todo? O que é isso dos sonhos e a visão? E pronto, como vocês também podem ver no nosso vídeo anterior que fala sobre o nosso namoro, que nós falámos que foi Deus e tudo e muito mais, e de repente nada, não é? E então foi assim um choque tremendo para mim. E agora posso-vos dizer, o que me manteve de pé foi as orações, foi as minhas irmãs de oração, irmãs mesmo, de coração, não é? Aquelas amigas que estão dispostas a lutar, a batalhar contigo de noite, de madrugada, em jejum, em oração, em fervor sempre contigo, a dizer, Tessia, não desiste. Porque houve momentos em que eu pensei, pronto, não dá mais. Eu vou mesmo passar os detalhes daquilo que eu vivi, que pode ser também aquilo que vocês estejam a ver ou que já viveram, em momentos em que eu mesma acreditei, não é ele, se eu estou a passar por isto, não pode ser ele. Embora o Senhor já me tenha dito que é ele, as circunstâncias não se justificava, não fazia entender o porquê, não é?
Porque o Rafael fechou-se de tal forma que ele nem conversar queria sobre o assunto, sobre o que é que estava mal, sobre o como mudar. Eu fiquei aflito, na verdade. Eu fiquei aflito porque eu comecei a ver algumas atitudes que não gostava e fez-me lembrar, poxa, Deus, Deus, eu sofri isso no mundo e senti de alguma forma como se... E só para verem como também o diabo começa a trabalhar na nossa mente, começa a intensificar as nossas emoções, começa a colocar pensamentos diferentes daquilo que é a visão de Deus para estarmos no caminho alinhados. Então eu comecei a sentir até... fiquei com medo, digamos assim, por isso é que eu me fechei em copas, porque senti que, por mais que fosse de Deus, eu não queria ser maltratado, não queria sofrer, não queria... Mas lá está, foi necessário acontecer muita coisa, foi necessário... para quê? A palavra de Deus em Provérbios também nos fala que ferro com ferro começa-se a juntar. Isso quer dizer o quê? Quando o ferro começa a fazer fricção, significa que está a moldar um ao outro, começa a haver aquelas bordas à volta, começa a ficar quente. E esse processo desse juntamento é muito quente, é doloroso. E então eu cheguei a um ponto de dizer: Deus, eu não quero mais nada, Senhor. Eu já não quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, porque para mim não fazia sentido, não valia a pena, não achava que era o que eu queria, porque a circunstância estava a determinar o meu sentimento e a palavra também nos ensina que o nosso sentimento humano é errado, daí de termos sempre que buscar a Deus. E pronto, eu fechei mesmo e não queria ouvi-la, não queria falar com ela, não queria que ela me aparecesse à minha frente, não queria rigorosamente nada. E pronto, mas uma coisa que nós fizemos e que foi essencial, nós temos um casal amigo nosso que um dia mais tarde também vão conhecer, e esse casal simplesmente fez aquilo que Deus pretendia naquele momento. Ou seja, ouviram Deus, chamaram-nos, ficámos uma semana, ainda que a gente não falasse um com o outro, ainda que a gente não quisesse estar perto um do outro, eu estava ali por Deus, ela estava ali por Deus, e ainda que às vezes acendesse a discussão, aquele casal não permitia que a gente saísse daquele momento sem que a gente orasse pela situação. O casal começou a ter revelação, foi uma coisa tremenda. O engraçado é que ela simplesmente, ou seja, eles convidaram-nos para orar. Não é? Olha, venham aqui na minha casa, vamos orar. Vamos orar. Orar por nós. Se é para orar por nós, não vale a pena, nós não queremos. Eu disse, não, é para orar somente. Eu orar. não queria nada mesmo, não é por. Eu disse, cheguei a dizer. Não vale a pena, eu não quero. E ela, então vem na mesma e só vamos orar. Yeah. E assim, tá bem, pronto, se é para orar, tudo que eu estou a precisar é de oração. E ela abriu uma porta e disse, olha, fica aqui, já não vai mais para casa. E eu lá fiquei uma semana. Dormia e comia ali e estava sempre ali com ela. E o Rafael, quando saía do trabalho, ia lá ter... Porque a minha casa também é perto. Exato. E eles sempre diziam, é só para orar. Não é sequer por vocês. Nem sequer é para o vosso problema ou o que for. Vamos simplesmente orar e estudar a palavra de Jó. E incrível, não é? A sabedoria, não sei, que Deus lhes revelou e colocou-lhes no coração este propósito. E eu digo-vos que foi isso mais ou menos que foi trabalhando no nosso coração e no nosso pensamento, embora também mil e uma coisa estivesse a acontecer, não é? Porque nós estávamos no processo da compra de casa e, no entanto, com esse desentendimento, o processo foi mesmo desfeito. Eu fechei tudo, eu simplesmente desisti basicamente de tudo, fui eu que cancelei
tudo. Então, irmãos, podem ver também a dor que é, não é? De repente estás a construir uma vida e quando tudo Não é é fácil, desfeito. não é fácil. E estávamos mesmo num momento super complicado, super delicado, mas lá estávamos a orar. Houve momentos em que o Rafael simplesmente aparecia e eu acho que nem olhávamos um para o outro assim, cara a cara, não, acho que nem havia esse contacto. Não havia, eu não olhava. Não, não sei se era de ódio ou se era de, não sei. Era de medo, dor, era... É dor, repulsa também, houve também repulsa, porque houve tipo, nem acredito que essa criatura me está a fazer isso. Criatura, é o termo que eu uso. Mas é isso, não é isso. Mas eu nem acredito que estou a passar por isso. Deus, tu prometeste. Houve momentos, só para vocês perceberem, houve momentos em que eu entrei dentro do quarto e gritei: Senhor, tu me abandonaste. Senhor, tu te esqueceste de mim. Deus, se tu és Deus, porquê que tu fizeste tudo aquilo acontecer? Não é? Todo aquele testemunho, aquela coisa toda, a minha vida estava tipo num pico a ir e de repente eu disse, mas que Deus é esse? Não pode ser, Senhor! Mas eu gritei mesmo de dor e de desespero, chorei, caí no chão, foi assim uma dor que vocês não sei se conseguem imaginar, mas sim, questionei Deus várias vezes, não é? E lá está, eu pelo menos digo por mim, encontrei a resposta várias vezes a ler o livro de Jó e todo aquele sofrimento, não é? E ele questionar a Deus e Deus a responder-lhe, não é? Os feitos que ele fizera na vida do Jó e também aquilo foi trabalhando em Jó, não é? E Jó pensava que conhecia Deus e afinal não. Deus queria lhe mostrar um pouco mais de si, queria lhe dar um pouco mais, embora ele tenha tirado tudo, mas também deu tudo em dobro. E Jó conheceu Deus de uma forma brutal, não é? Verdade. Nós quando passando pelo fogo, lá está. É o que... Todos querem a bênção, mas ninguém quer passar pelo processo. É verdade. O processo é a coisa mais difícil que existe, porque Deus une pessoas diferentes, perspectivas diferentes, caráteres diferentes, personalidades diferentes. Existe uma coisa que vai ser trabalhada sempre, claro, que é o nosso caráter, porque a palavra nos ensina que devemos ter o caráter como o de Cristo. Então a palavra nos aperfeiçoa nesse sentido. Deus começou a falar comigo, com ela, sobre alguns frutos do Espírito Santo que devemos ter, da forma como agimos, e a palavra de Deus não falha. E uma coisa que nós aprendemos aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 11, que diz: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, nós às vezes queremos só viver na plenitude, na bênção, só na bênção, no bem, mas Jesus também disse, vocês também teriam dias difíceis, dias que devemos ter bom ânimo para poder passar por cima deles. E Deus me ensinou a perseverar, porque eu na minha vida, no meu passado, era muito difícil. Eu começava uma coisa, acabava, eu começava uma coisa, acabava. E quando Deus me tocou no coração, quando Deus se revelou a mim, eu disse, foi logo as primeiras coisas que eu disse: Senhor, eu sei que tu me chamaste, eu sei que tu colocaste o teu sentimento no meu coração, mas Deus, eu sou um homem difícil. Isso porquê? Porque eu desisto facilmente. Eu disse: Deus, me ajuda a não desistir de ti, porque a tua palavra nos ensina primeiro a ter-te em primeiro lugar e depois amar a Deus acima de todas as coisas, como a palavra ensina. E Deus teve que me capacitar, moldar, tanto a mim como a Desi, e Deus foi mostrando, a honrar principalmente um ao outro,
O homem tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja, ou seja, é uma responsabilidade muito grande, é algo que tem que ser produzido todos os dias, porque uma coisa é a paixão que vem e vai, outra coisa é o amor é uma plantinha que tens que regar todos os dias e ela começa a crescer, e então num namoro tem que se fazer isso, compreensão, saber ouvir, não criticar, não julgar, mas tentar perceber o que é que está a acontecer à nossa volta, levar tudo a Deus, como a palavra nos ensina, levar tudo a Deus, seja as coisas boas, seja as aflições. Então Deus começou a trazer pessoas certas na nossa vida, Deus começou a trazer testemunhos para a vida dela, Deus começou também a trazer testemunhos de outras pessoas para a minha vida. Há um grande homem de Deus no qual eu simplesmente agradeço e louvo a Deus pela sua vida, que é o meu pastor Edgar, e ele tem sido um apoio fundamental para nós, porque também foi o único ou dos poucos que acreditou no nosso relacionamento, quando todos à nossa volta simplesmente diziam isso é passageiro, isso vai acabar, mas nós sabíamos que éramos um para o outro, Deus já tinha falado. Houve momentos em que sim, que duvidamos, sim, aquele momento crítico. Eu não duvidei. Ela duvidou por causa das circunstâncias. Eu simplesmente não queria, foi diferente. Eu simplesmente não queria e tive uma luta muito grande com isso. Sim, circunstâncias. Não é fácil. Não foi nada fácil. Houve momentos. Aliás, eu nem dormia sequer. Eu orava de madrugada, chorava muito. Houve momentos em que eu entrava, às vezes, em pânico. Sim. Houve momentos em que não acordava à noite, orava e aquela angústia, aquele pesar, eu só pedia a Deus para tirar isso de mim, vale que eu também conseguia dormir, mas quando eu orava conseguia dormir, mas houve momentos, não sei se vocês têm aquela coisa de 24 horas e só querer ter nem 10 minutos de relaxe, de pensar em coisas, sei lá, outras coisas, não é? Sair um bocadinho daquela realidade e viver outra coisa e voltar, mas não, constantemente ali a bater, Era muita coisa a acontecer. Aquilo mexeu muito com família também. Mexeu também com família. Porque nós já tínhamos o casamento completamente estruturado, não é? Estávamos, já tínhamos convidado pessoas. Portanto, foi assim um suceder de coisas que abalou tanto connosco como também com família, não é? E para dizer que a família do Rafael ainda não são crentes, têm aquela sensibilidade de ouvir e compreender a fé dele. E a minha família já é crente, já é mais fácil. É mais fácil, já soube lidar um pouco mais com o problema, não é? A minha irmã, a minha mãe, eles oravam por nós, propósitos, e isso também sustentava bastante, não é? Porque eu pelo menos aprendi que não estava sozinha, embora tivesse a passar por tudo aquilo, eu não estava sozinha. Tinha umas amigas que fizeram propósito comigo, propósito para a vida do Rafael, em que Deus também foi revelando coisas em que nós tínhamos que fazer e coisas que tinham que ser mudadas, e também nesse processo tudo aquilo foi dando ânimo, não é? De certa forma. Quanto mais a gente orava, mais alguma coisa acontecia, lembro-me, e apetecia também às vezes desistir. Nós orávamos e fazíamos um propósito assim, quando de repente uma mensagem do banco, a casa foi cancelada, não sei o quê, não sei, orávamos e ia ao monte, e quando de repente o casamento, ele envia um e-mail para o registro e o casamento cancelado. E não sei o quê, nós orávamos, ou seja,
não foi fácil, não é? E lá está, o segredo foi mesmo perseverar em oração.